Vamos lá, então, vamos falar sobre a BNCC. A BNCC é Base Nacional Comum Curricular. Então, nós vamos falar sobre a questão do currículo, né? Então, artigo 26 e 36 da LDB fala sobre esse assunto. Então, vamos resolver aqui a nossa primeira questão. Primeiro, né, comentando aqui, a BNCC é uma resolução número 2 de 2017, tá? Então, uma resolução, ela é bem detalhada nos seus pontos, nos seus artigos. Então, vamos lá. Referente ao artigo 26 da LDB em vigor, afirma que o currículo da educação infantil deve contemplar a BNCC, né, que é de dezembro de 2017, então o Conselho Nacional de Educação aprovou. Então, a nossa BNCC, ela tem um documento de caráter, né, então isso está mencionado lá no primeiro artigo da BNCC, tá? Então, ele é o quê? Ele é reflexível, ele é normativo, ele é opcional ou sugestivo. Então, por aqui, nós já poderíamos resolver a questão, tá? Por aqui, nós já poderíamos resolver a questão, a alternativa de forma rápida, tá? Então, se há uma lei, primeira coisa, se é uma resolução, é uma lei, né, nós temos que tratar isso que de uma forma normativa, das normas, tá? Não é algo sugestivo, tá? Não é opcional, porque tem que ser seguido, tá? E ele também não é reflexivo, porque logo aqui nós temos uma palavra vírgula, né? Aquilo que eu falo para vocês. Quando for analisar cada alternativa de uma questão, você presta muita atenção nas vírgulas, tá? A questão das vírgulas é muito importante, tá? Então, no caso aqui, já iremos resolver fácil pela letra B, é normativo, né? Que define o quê? Um conjunto normativo orgânico e progressivo, né? Orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais. Então, a gente sempre fala aqui da BNCC, que são o quê? São aprendizagens essenciais, tá? E também aí normativo. Tá lá logo no primeiro artigo da BNCC, tá bom? Comentando aí sobre o assunto aí. Vamos lá. Vamos continuar aqui. E, claro, com direito a crianças, jovens e adultos, tá? Crianças, jovens e adultos. Então, a alternativa correta é a letra B. Vamos lá, a segunda questão fala aqui do artigo 36, agora é o 36 da LDB, que contempla, que complementa o texto. Então, a gente tem o texto do artigo 36, falando do currículo do ensino médio, composta pela BNCC, com itinerários formativos, que deverão ser organizados por meio da oferta de diferentes arranjos curriculares. Então, conforme a relevância do contexto local e a possibilidade dos sistemas de ensino a saber. Então, nós temos aqui, né, o parágrafo 6º, falando que a critério do sistema de ensino a oferta de formação com ênfase técnica e profissional considerará. Então, aqui está falando que vai considerar o quê? A questão dos certificados intermediários de qualificação para o trabalho. Tá, qual das alternativas, né? Então, aqui está falando o quê? O que complementa o texto, né? Então, qual é a alternativa correta? Considerar o rendimento do aluno que tenha sido superior a 80%, mesmo tendo mais de 50% das faltas? Não, né? A gente tem que ter aí, nós temos que ter aí, no mínimo, 25% de faltas. 25%. Então, já descarta aqui, não precisa nem ficar procurando. Se você achou um item que esteja errada a alternativa, você já descarta logo a alternativa, não precisa ficar mais procurando mais nada, tá? Vamos lá. O letra C, do curso oferecer provas aleatórias práticas, provas aleatórias,
Não, né? Provas aleatórias, não. Vamos lá, letra D. O do aluno estiver diretamente associado a um processo seletivo análogo ao Enem, não, né? Ele aqui está falando do currículo lá do ensino profissionalizante, né? Não está falando que vai ter vantagens ou benefícios que estejam direto ao Enem, tá? O Enem é para o quê? Para faculdade, não para um ensino técnico, né? Então, aqui, não. For alicerçada por meio das notas obtidas da educação básica, então, tem empresas, né, tem órgãos do governo que fazem uma avaliação, critérios através das notas que você teve da educação básica, mas não para um curso de qualificação para o trabalho, né? Então tem que prestar atenção aqui, tá? Isso faz parte dentro do parágrafo 6º aqui, falando dos sistemas de ensino para qualificação do trabalho. Então, não é nenhuma dessas quatro, tá? Por meio de notas obtidas, né? Então, tem algumas empresas, né, que avaliam aluno, até cursos técnicos também, né? Assim, cursinho técnico de segundo grau, né? Que avalia pelas notas, mas na verdade, quando a gente está falando assim dessa oferta de formação, de ênfase técnica e o critério dos sistemas de ensino, tá? Então é o que o referente ao sistema, tá? Ao sistema de ensino, que é algo que é amplo, né? Então nós temos que avaliar o que é de uma forma estruturada e organizada, em etapas com terminalidade, tá? É organizada, estruturada e organizada, tá? Então, aqui, no caso, o 2 seria a letra B, tá bom? Vamos lá para a terceira questão aqui. Então, aqui falando qual das afirmativas estão corretas, né? No caso aqui, tem que prestar muita atenção no correto e no incorreto, né? Quando é exceto, é aquela alternativa que está errada, tá bom? Aquela alternativa que está errada. Então, no caso aqui, eu quero o quê? Eu quero a correta, tá? Então, vamos analisar as três. Então, vamos ver aqui. Os conteúdos, as metodologias, as formas de avaliação processual e formativa serão organizadas nas redes de ensino por meio de atividades teóricas e práticas, provas orais escritas, seminários, projetos e atividades online, né? Nesse caso aí, né? Isso tudo está mencionado lá no artigo 35, parágrafo 8 da LDB. Isso está mencionado lá, tá? Então, os conteúdos, metodologias, avaliação formativa, avaliação processual e formativa serão organizados nas redes de ensino por meio de atividades teóricas e práticas. Pode aplicar provas orais, escritas, seminários, projetos e atividades online, né? Hoje, hoje as escolas estão aplicando muito as atividades online, né? O Google Forms, né? Então, isso tá lá na LDB, no artigo 35, no parágrafo 8º, né? Vamos lá, o 3 é verdadeiro, né? Então, se o 3 é verdadeiro, eu já elimino a letra A, tá? Já elimino a letra A. Também já elimino a letra B, né? Porque apenas, né? Então, já elimino o 1 e o 2 apenas. Não, porque o terceiro é verdadeiro, né? Então, a gente fica na dúvida aqui, é a letra C ou é a letra E? Né? A letra C ou a letra E? Então, tenho que ler agora o 2, né? Tenho que ler o 2 aqui. Vamos lá.
O currículo do ensino médio, ó, artigo 36, hein, da LDB. Esse artigo 26 e 36 deve ser lido. É muito importante esses dois artigos. A gente fala do artigo 3º, que são os princípios, tem o artigo 13, que é a responsabilidade dos professores, né? Temos vários artigos aí importantes. O artigo 21, que fala das etapas e modalidades de ensino, mas o artigo 26 e 36 devem ser considerados aí, devem ser lidos, o artigo 26 e 36. Vamos lá, então. O currículo do ensino médio será composto pela BNCC, pela BNCC, por itinerários formativos que deverão ser organizados por meio da oferta de diferentes arranjos curriculares, tá? Isso aqui está certo, organizado por meio de oferta de diferentes arranjos curriculares, conforme a relevância para o contexto local e a possibilidade dos sistemas de ensino, né? Então, o terceiro aí, conforme eu falei para vocês, está lá no artigo 36 da LDB, tá? Então, 2 é verdadeiro, tá? Se o 2 é verdadeiro, então aqui já está a resposta. Não tem todas as alternativas, né? Todas estão corretas. Então, no caso aqui, professor, tá, explica o primeiro, então, vamos lá. A gente está falando dos parâmetros curriculares nacionais, que vai ser a aula, né, da próxima semana aí. Então, os PCNs definirão direitos e objetivos de aprendizagem do ensino médio, conforme o Conselho Nacional de Educação, né, conforme o CNE. Cuidado, tá? Quando for fazer a leitura dessas alternativas, tem que prestar a máxima atenção, gente, máxima atenção. É que nem um jogo de xadrez, né? Você vai decidir ali numa jogada, né? Então, você tem que saber como definir isso. Sempre eu falo ali de uma palavra define tudo, né? Então, tá, professor, tá falando dos PCNs, tá falando de aprendizagem do ensino médio, tá falando do CNE, né, que é um órgão do MEC, só que aqui tá falando o quê? Definirão direitos e objetivos, tá? Os PCNs. Essa palavra definirão, né, ela é muito forte, né, porque ela está com definir o quê? É um caráter, né, como deve ser feito, tá? E o PCN, ele tem um caráter de recomendações. Recomendações é diferente de definições, né? Então, por exemplo, eu falo assim para vocês, olha, vocês têm que fazer o exercício da plataforma para ir bem no concurso. Então, eu estou definindo para você, tem que acessar a plataforma. Agora, quando eu falo assim, olha, você pode estudar 3 vezes por semana ou 2 vezes por semana. Quando eu estou falando pode, no sentido que é de uma orientação. Você pode estudar 3 ou 2, não é uma obrigação que eu estou te passando. Eu estou fazendo o quê? Uma sugestão, igual lá na questão 1. A BNCC tem um caráter sugestivo ou normativo. O normativo é norma, você tem que cumprir. E sugestão, o nome já está falando, é sugestivo. Ou você faz ou não. Tá? É uma sugestão. Tá? Então, aqui definirão. Então, definirão, está falando o quê? De uma obrigatoriedade. O PCN não tem esse caráter. Tá? Então, no caso aqui, o 3 é a letra E, tá bom? Vamos lá, vamos para a questão número 4. A abordagem por competências e habilidades, né? A gente falou lá na aula, né? A questão do chave, né? Chave. Competências, habilidades,
né? Ou foi do chá. Competências, habilidades, atitudes e valores, tá? O chave com E mudo, né? Chave sem último E, né? Chave. Então, o que? Competências, habilidades, atitudes e valores, tá? Então, a abordagem de competências e habilidades, conforme expressado na BNCC, defende a formação de um estudante especialmente, né? Especialmente aqui, cuidado com as vírgulas, né? Vamos lá. A letra D, que compreenda as resoluções de problemas complexos. Lá na minha escola, eles têm que entender os problemas, né? Não, mas não é isso, tá? Não é que compreenda as resoluções aí. Valorize a interação com os atletas da escola. Nós estamos falando da BNCC, né? Se envolva e se entusiasme pela escola. Aprenda a aprender continuamente. Então, aqui a formação de um estudante, né? Abordagem por competência e habilidades, conforme a BNCC defende a formação de um estudante, a formação do discente, do educando, né? Conforme diz o Paulo Freire, né? O aluno, ele é protagonista, né? Ele é o grande protagonista de tudo isso, né? O discente, o aluno. Então, se eu estou falando especialmente ao aluno, não é que ele saiba resolver problemas de matemática, né? Não é que valorize a interação com os atletas da escola, não é que se envolva e se entusiasme pela escola, não, a BNCC está falando de uma competência e de uma habilidade dele, do estudante, tá? Então, qual que é? Isso não está escrito em nenhum texto, tá? Isso aqui é interpretação. É o quê? É o aprenda a aprender continuamente, né? O processo de ensino-aprendizagem, ele é constante, é o que eu falo para vocês aqui. Vocês têm que aprender a aprender continuamente. Eu sempre falo isso aqui com vocês. É errando que se aprende. A prática leva à perfeição. Já tem até umas frases aí já, né, prontas, né? É errando que se aprende. A prática leva à perfeição. Então, escreva isso, né? Para você ver como você vai melhorar, né? Eu sempre falo aqui, eu tô analisando, eu tô vendo vocês, tô vendo quem está fazendo os exercícios, quem parou um pouquinho, né? Então a gente avalia, a gente vê as notas semana a semana, quem está evoluindo, quem está progredindo, né? Então, você tem que aprender a aprender. A vida, né, até a LDB fala, aprendizagem ao longo da vida, artigo 3º, inciso 13, a aprendizagem ao longo da vida, né? Então, nós aprendemos aí constantemente, todos os dias, né? Vamos lá. Gente, a questão 5, ela é extensa, tá? Pegou um texto aqui, claro que eu não vou precisar ler tudo isso, tá? Mas isso foi questão de concurso, pegou aí um trecho aqui, escritos, né, do Antônio Cândido. Então, ele fala, além desse texto todo que vocês estão vendo aqui, né, esse texto, ele pega, atente para as competências gerais 3, 4 e 6 da BNCC, apresentado como metas a serem alcançadas, né, pela educação básica. Então, você vai responder as questões. Aqui tem justamente lá o 3, o 4, né, o 4 e o 6, que nós já conversamos lá, né, da resolução, né, do artigo 4, falando das 10 competências, tá? Aqui ele está citando 3 competências para vocês,
São 10 competências, na outra aula eu falei cada uma delas aí para vocês. Então, aqui a gente está falando das 3 competências. Então, presta atenção, você viu um texto lá enorme, você viu as 3 competências. Como resolver essa questão de forma rápida? Se são 3 competências, estão escritas realmente lá no artigo 4 da BNCC, tá? E agora nós vamos ler aqui a questão. Então, com base na argumentação de Cândido, ó, eu não li o texto do Cândido, tá? Conforme a base de argumentação do Cândido e nas competências da BNCC, eu também não li aqui para vocês, pode-se considerar que a literatura, como componente curricular, seja instrumento adequado para auxiliar o educando, que alcance os seus objetivos. Olha a palavrinha mágica aqui, exceto. Então, eu não quero, eu quero aquela alternativa que não está dentro da BNCC, tá? Então, eu vou ler aqui, nós temos 5 alternativas, tá? Então, se é exceto, é o quê? É negativo, eu tenho que procurar, lembra lá as palavras positivas e negativas? Eu tenho que achar uma palavra negativa aqui para poder eliminar e achar a alternativa errada, tá? Então, vamos lá. Então, valorizar a diversidade, saberes e vivências culturais, despertando o senso de alteridade, respeitar essa diversidade e o multiculturalismo, né? Multiculturalismo. Então, aqui no caso 5, né, letra A foi fluir as diversas manifestações artísticas, fluir, né, das locais, das mundiais, despertando essa consciência crítica, né, aos efeitos homogeneizados da globalização, participar de práticas de produção artística, participar de práticas, né, com possibilidade de integrar conhecimentos teóricos e práticos ao projeto de vida, né, a questão aí da cidadania, tudo maravilhoso, né? Vamos lá. Vamos lá, letra E. Adquirir conhecimentos, ótimo, que auxiliem na compreensão das relações do mundo do trabalho, né? A nossa LDB, a Constituição, fala do mundo do trabalho. Características de certas profissões, seu contexto, despertando a responsabilidade e o senso crítico, né? Que maravilhoso, que lindo, né? Principalmente a aula passada que eu comentei, a BNCC, né? Foi dizeres ali maravilhosos, né? Lindos, quem acompanhou, né? Coisas lindas, maravilhosas. Então, pô, mas professor, tá, o A tá certo, B tá certo, C tá certo, E tá certo, tá, então sobrou o D, né? Vamos lá pro D, né? Então, é questão de uma palavrinha, tá, gente? Olha só. Adquirir conhecimentos e experiências que permitam compreender a hierarquização entre formas de manifestações culturais e artísticas. Olha, cuidado, olha, leia esse trecho, tá? Vamos lá, destacando as eruditas, as voltadas a um público de determinada faixa etária, em detrimento de formas de expressões populares mais simples e menos elaboradas, tá? Detrimento, tá? E então, outra coisa, compreender uma hierarquia, tá? Compreender uma hierarquização, tá? Também. Mas só bastava achar uma palavra negativa, tá? É importante que vocês, assim, pesquisem as palavras, tá? Porque vocês pesquisem
é importante que vocês pesquisem as palavras, tá? É importantíssimo aí essa pesquisa, tá? Então, por exemplo, vocês podem ficar, o que é idiosincráticos, né? Vocês também podem ficar mais, o que é homogêneos, né? Homogêneos. Então, conforme vocês vão lendo as questões, vão resolvendo várias alternativas, isso também vai enriquecendo o seu vocabulário para uma redação, tá? Para uma redação. Então, é importante vocês estejam aí estudando e sempre tá acompanhando lá no Google, né? Define 2 pontos e a palavra para vocês estarem aí integradas, tá bom? Então, os 5, vocês viram? Ó, eu ia ler as três competências da BNCC, depois ler esse texto gigante. Então, o examinador, ele fez isso para vocês perderem tempo, para perder tempo. Na prova, eu falo para vocês, né, a prova lá é de 3 horas, 3 horas e 30, né, 3 horas e 30 dá 180, 210 minutos. 210 minutos você divide aí por 5, né, vou fazer um cálculo aí, 200 por 5, então, 40 questões, né, então você tem 200 minutos, você tem em média 5 minutos para responder uma questão, mas aí a gente tira 1 minuto para o gabarito, né, deixa lá, então você tem 4 minutos para responder uma questão, você não iria levar 4 minutos, mas nem para resolver essa questão, ia levar muito mais. Então, o que eu fiz? Eu pulei o texto, pulei aqui as competências e fui direto para as alternativas. Mas, professor, isso é uma técnica que dá certo? Dá certo. Isso é um nível avançado, tá? Vocês podem, por exemplo, interpretação de texto, português, tá? Vocês podem ir direto para a questão e para as alternativas. Você não precisa ler o texto, tá? Claro, se ele citar lá, conforme o parágrafo 5, que ele diz isso, aí você tem que ir lá no parágrafo para ler o texto. Mas muitas questões vocês podem ir direto nas questões e nas alternativas, que você consegue resolver por um senso crítico, né? Você consegue resolver questões indo direto nas alternativas. Lá você vai encontrar as palavras negativas, tu já arrisca e chega naquela correta. Às vezes você pode resolver até, claro, isso é um nível avançado, de você resolver as questões só lendo as alternativas. Você vai ver que a alternativa, ela acaba mencionando a pergunta, né? Então, mas claro, não é para fazer isso. Leia a pergunta e depois você leia a alternativa. Isso você tem que ter um grau de experiência aí para você estar fazendo isso, tá? Isso eu faço fazia muito nas provas, né, para ganhar tempo. Mas claro, eu dava uma checada ali na pergunta para confirmar, tá? Vamos lá. Vamos aqui para a próxima, tá? Então, 8, 20, 40. Vamos lá. A 7 também é uma questão longa, mas nós iremos direto para 11, tá? Ó, tem questões aqui de PCN também, tá vendo? Vamos para a 11. Vocês vão ver que a 11 ela é parecida com uma das questões que nós já resolvemos, mas é outra questão, tá? A BNCC, de acordo com a publicação disponível no portal do MEC, o que é a BNCC, né? Ele é um documento de caráter normativo. Ele é um documento de caráter normativo. Então, vamos lá, ó. É um caráter normativo, isso ganha tempo, tá, gente? É um documento de caráter normativo. Vamos lá. É um caráter documento normativo, Pô, caramba, professor, as 4 é normativo, e agora? Como é que eu vou resolver isso?
Vamos lá, então. Que define um conjunto orgânico e progressivo. Tá. Todas estão falando a mesma coisa, né, professor? Aí, como é que eu vou resolver? Tá, todas são, então, vamos lá. Com diretrizes essenciais para a infância e adolescência para todos os alunos que devem desenvolver ao longo das etapas da modalidade da educação, modalidades de educação fundamental, de modo que tenham assegurado os direitos de aprendizagem e desenvolvimento em conformidade com o que preceitua o PNE, tá? Então, aqui está falando de desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação fundamental. Ó, fundamental. Então, vamos ler aqui essa terceira linha, né? Vamos lá. Desenvolver ao longo das etapas de educação básica. Tá? O outro, ao longo das etapas da educação fundamental. Vamos lá. Modalidade de educação, da educação básica. Tá, beleza. Mas, professor, mas o artigo 36 não é, o artigo 36 não é do currículo lá do ensino médio? É, do ensino médio. Lembrando lá, o artigo 21 da LDB, não fala que a educação básica é o quê? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, né? Ensino médio. Então, a BNCC abrange o quê? Educação básica, porque o artigo 36 não é ensino médio, que faz parte da BNCC. Então, nós iremos eliminar aqui a educação fundamental, tá? Isso é resolver questões de concurso, entendeu? Então, vamos lá, professor, tá, eliminei a C e a A. Ah, eu tenho ainda a B, a C e a D, né? Então, que fala aqui, modalidades, etapas da educação básica. Tá, e aqui a letra B da educação básica. Então, vamos continuar aqui. De modo que tenham assegurado seus direitos de aprendizagem, desenvolvimento em conformidade, como preceitua o PNE, né? Então, o PNE, ó, a BNCC faz parte do quê? A BNCC lá, lendo os documentos da Constituição, da LDB e do PNE, do Plano Nacional de Educação. Tá lá nas considerações, tá? Tá lá nas considerações. Então aqui, opa, PNE, o professor falou que tem lá o PNE. Pô, esse aqui é CNE, em conformidade com CNE. Aqui está falando que preceitua plano, o PNE, aqui é o CNE. E o outro também é CNE. É isso? Então eu tenho B e o D, né? Aqui, o B. Ah, tá, chegamos a duas, tá? Não tem letra aí. Então, a B e a BD, né? Tem aqui o D e o B. Então, não, o A eu eliminei por causa aqui da educação fundamental. Então, eu tenho o B e o D. Tá, professor, então, eu vi lá que é qual? Que é o PNE, né? Lá nas considerações. Então, foi elaborado a partir do quê? Da Constituição, da LDB e do PNE. Então, eu vou eliminar aqui. Isso, tá, gente, está lá antes do artigo 1º, as considerações, tá? Então, né? Então, aqui eu já eliminei entre o D e o B, ver qual que é a letra B. A letra B. E assim, eu consegui resolver a questão 11. Por que eu fiz dessa maneira? Porque as alternativas são parecidas, as alternativas são iguais, então eu posso resolver dessa forma também, tá bom? Posso estar resolvendo dessa forma
quando as alternativas são iguais, que falam do mesmo assunto. Aí você vai eliminando aí por palavras-chave, tá bom?